Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigas. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Espiritismo em 10 minutos, buscando compartilhar com todos um pouquinho da doutrina dos Espíritos, que nada mais é do que o Evangelho redivivo e aclarado pelos amigos espirituais que vieram trazer para nós, conforme a mensagem do Cristo, um complemento, um esclarecimento da doutrina do Cristo, pois este não pôde dizer em sua totalidade aquilo que pretendia, dada a ignorância da população da época, dos espíritos que habitavam naquela época, quando ele aqui esteve espalhando as claridades do Evangelho. Hoje nós vamos falar da Lei de Liberdade, que está no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na questão 825 a 829, que fala sobre, aliás, 825 a 828, que fala sobre liberdade natural. E Kardec começa perguntando: haverá no mundo posições em que o homem possa gozar, jactar-se de gozar de absoluta liberdade, ou seja, há condição, alguma condição no mundo que o homem possa vangloriar-se de ter liberdade absoluta? Os Espíritos respondem que não, porque quando há mais de uma pessoa, quando há uma convivência em dupla, em triplo ou em sociedade, a liberdade traz para nós também o direito de não ferir a liberdade do outro, de respeitar os direitos do outro. E assim, trazendo para o mundo atual, o que mais vemos é realmente a gente não sabendo usar dessa liberdade da qual Deus dotou cada ser humano. A liberdade de pensar e de agir, de dizer não, de dizer sim aquilo que lhe convém ou não. E nós fazemos muitas escolhas equivocadas, usando dessa liberdade, fazendo as opções equivocadas, e não é por outro motivo que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, buscando retificar os equívocos do passado, quando usamos mal a nossa liberdade, interferindo no direito do outro. A nossa sociedade também reconhece que nós podemos gozar de liberdade, mas é uma liberdade relativa. E a mesma regra é exercida no Código Civil, ou no Código Penal, ou no Código Brasileiro como um todo. Nós podemos usar a nossa liberdade desde que a gente não fira a liberdade do outro. E o que nós temos visto é exatamente o contrário. As pessoas usam a sua liberdade, extrapolando muitas das vezes esse benefício que Deus nos consegue, extrapolando e ferindo os direitos do outro. Nós temos visto muita imprensa noticiar as ofensas que um é dirigido ao outro, e esse, em defesa de si, alega liberdade de expressão. Nós temos liberdade de nos exprimir, de agir, de pensar, mas desde que isso não fira a liberdade do outro, a honra ou a consciência do outro. Nós temos visto vários debates em torno de classes sociais, de preferências sexuais, de posições ideológicas, políticas, não respeitando a liberdade do outro de pensar diferente de nós. Hoje criamos uma polaridade em que aquele que não pensa igual a mim é meu inimigo, quando na verdade todos nós temos a liberdade de pensar e agir do jeito que quisermos, desde que, lógico, isso não fira a liberdade ou os direitos do outro. A única liberdade que nós temos claramente, em absoluto, é a liberdade do pensamento. Ninguém pode limitar o nosso pensamento. O pensamento vai longe desde que a gente o direcione para tanto, e nós temos liberdade de dirigi-lo para onde quisermos. Mas as pessoas confundem de tal forma essa questão que acabam violentando a consciência de muitas pessoas. Muitas pessoas tentam manipular a outra para que elas ajam e façam exatamente da forma como elas querem, num claro usurpação da liberdade alheia. Cada um de nós deve decidir por onde e como caminhar. Mas, como tudo na vida, liberdade está ligada diretamente ao fator de responsabilidade. E a isso também nós nos atentamos muito. Nós agimos de qualquer forma, muitas vezes levadas por impulsos
E quando chegamos lá na frente, vemos que esse impulso, essa liberdade de pensar, não foi bem exercida, não pensamos, não raciocinamos, não ponderamos antes de tomar qualquer situação. E quando nos precipitamos e agimos de forma equivocada e repentina, dificilmente caminharemos em direção ao acerto. Muitos de nós, quando chega à frente de uma situação já perpetrada, põe a mão na consciência e diz: eu poderia ter agido diferente. Se pensasse um pouquinho mais, não teria feito, e agora tem que arcar com as responsabilidades. Isso é para nós, para a nossa vida atual, como para a nossa vida de espíritos. Quantos de nós responde hoje a processo na justiça porque não pensaram antes de agir? Ou melhor, agiram sem pensar, não usaram a liberdade do pensamento. Esse é um tipo de liberdade que nós devemos preservar sempre. A nossa liberdade individual, a nossa Constituição, ou melhor, os direitos humanos, consagra que o primeiro direito que nós temos é o direito à vida. E quando nós optamos em interromper a vida de alguém, mesmo antes que ele nasça, ou mesmo depois que o ser já existe, nós violamos essa lei que diz que todos nós temos direito à vida. Usamos a nossa liberdade de agir e de pensar para perpetrar atos que com certeza pesará na nossa economia espiritual. Quando aqui voltarmos e olharmos para o mundo em que fomos colocados, nos perguntamos: por que eu vim parar nesse mundo? Por que esse mundo de provas e expiações, onde há tanta coisa da qual não gostaria de participar? Porque de alguma forma nós fizemos parte da confecção desse mundo, da construção desse mundo, da mesma forma que fazemos hoje. Quando nós ensinamos os nossos filhos, nossos netos, ou aqueles a quem temos alguma ascendência, a respeitar a liberdade de consciência, a respeitar o direito do outro, nós estamos criando um mundo sem limites, de jovens, de pessoas sem limites, que usam sua liberdade sem nos preocupar com a liberdade alheia. E aí, por isso que nós estamos nesse mundo onde ninguém respeita os direitos de ninguém. Todos nós, premidos pelo orgulho, pelo egoísmo, queremos nos dar bem de qualquer forma, não independendo da vontade ou do direito alheio. Nós vemos o nosso mundo, o nosso país particularmente, com tanta gente passando fome, tanta gente abastada. Por que isso? Porque aquele que tem um pouco mais de instrução e poder, e chegou ao poder, usa o poder, a sua liberdade, seu livre-arbítrio, para usurpar, para ludibriar aqueles que são menos favorecidos, que não chegam ao poder ou que não têm instrução para tal. Isso é um uso equivocado da liberdade que mais tarde será cobrado, porque Jesus falou bem claramente para nós: a quem muito for dado, muito será pedido. E aquele que usa a sua liberdade, extrapolando os direitos da boa convivência, o direito da sociedade, os direitos naturais, os direitos morais, os direitos espirituais, será logicamente responsabilizado por tais atos. Isso. Nós vemos no exemplo de Jesus que ele teve contato com várias pessoas, a quem muitos ele curou. E as pessoas tiveram a liberdade de segui-lo ou não. Ele não impôs nada a nenhum daqueles espíritos que se acercaram dele. Todos nós tivemos a liberdade de seguir ou não seguir. Muitos não o seguiram e outros resolveram caminhar com o Mestre. Então nós temos a mesma liberdade de escolher o que é bom, de escolher o que é ruim, sabendo que a toda ação corresponde a uma reação. E a nossa liberdade, se está consagrada, o que a gente deve pensar, o que a gente deve agir, de que forma a gente deve se conduzir, no Evangelho de Jesus. O nosso parâmetro deve ser o Evangelho de Jesus, quando ele resume toda a sua doutrina, todas as doutrinas passadas e futuras, dizendo que um mandamento vos dou: amai-vos uns, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão resumidas todas as leis e todos os profetas. Então esse é o nosso parâmetro. Cada vez que nós usamos a nossa liberdade para fugir desse parâmetro, estamos violando, usando mal o nosso conceito de liberdade. Que Deus possa nos aclarar as nossas consciências, pacificar os nossos corações e abrir as nossas mentes para que possamos usar bem a nossa liberdade,
para que não nos tenhamos que nos arrepender mais tarde de algum ato praticado em que a gente estivesse de desacordo, usando mal a nossa liberdade. Que Deus possa nos abençoar, nos amparar, que sejamos todos felizes, com a nossa fé sempre renovada e cada vez mais forte nos desígnios divinos. Muita paz.